Seja bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe o seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Leitura da Bíblia, dia 21 de julho, segundo livro das Crônicas, capítulos 4 e 5. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Livro dos Salmos, capítulo 17. Provérbios, capítulo 19, versículos 22 e 23. Segundo livro das Crônicas, capítulo 4. O mar de fundição. Também fez um mar de bronze. Também fez um altar de bronze, de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também o mar de fundição redondo, de 10 côvados de uma borda até a outra, e de 5 de altura, e um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Por baixo da sua borda, em redor, havia figuras de holossíntidas, 10 em cada côvado. Estavam em duas fileiras, fundidas quando se fundiu o mar. Assentava-se o mar sobre 12 bois. 3 olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. O mar apoiava-se sobre eles, cujas partes posteriores convergiam para dentro. A grossura dele era de 4 dedos. A sua borda, como borda de copo, como flor de lírios, comportava 3.000 batos. Outros utensílios para o templo. Também fez 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas o que pertencia ao holocausto. O mar, porém, era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também 10 candeeiros de ouro, segundo for ordenado, e os pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas e as pôs no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 100 bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes e o pátio grande, como também as portas deles, as quais cobriu de bronze. E o mar pôs ao lado direito, para o lado sudeste. Depois fez Irão as panelas e as pás e as bacias. Assim terminou ele de fazer a obra para o rei Salomão, para a casa de Deus. As 2 colunas, os 2 globos e os 2 capitéis que estavam no alto das 2 colunas. As 2 redes para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. As 400 romãs para as 2 redes, isto é, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam no alto das colunas. Fez também os suportes e as pias sobre eles, o mar com os 12 bois por baixo. Também as panelas, as pás, os garfos e todos os utensílios que fez Irão Abi, para o rei Salomão, para a casa do Senhor de bronze purificado. Na planície do Jordão, o rei os fez fundir em terra barrenta, entre Sucote e Zereda. Fez Salomão todos estes objetos em grande abundância, não se verificando o peso do seu bronze. Também fez Salomão todos os utensílios do santo lugar de Deus, o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição, e os candeeiros com as suas lâmpadas de ouro puro, para as acenderem segundo o costume perante o Santo dos Santos. As flores, as lâmpadas e as tenazes eram do mais fino ouro, como também as espevitadeiras, as bacias, as taças e os incensários de ouro finíssimo. Quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do Santo dos Santos, as portas do santo lugar do templo, eram de ouro. As dádivas de Davi colocadas no templo. Capítulo 5. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que Davi
seu pai havia dedicado. A prata, o ouro, os utensílios, ele os pôs entre os tesouros da casa de Deus. Salomão traz para o templo a arca. Congregou Salomão os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos, os príncipes das famílias dos israelitas em Jerusalém, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião, para o templo. Todos os homens de Israel se congregaram junto ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. Vieram todos os anciãos de Israel e os levitas tomaram a arca e a levaram para cima com a tenda da congregação e também os utensílios sagrados que nela havia. Os levitas, sacerdotes, é que os fizeram subir. O rei Salomão e toda a congregação de Israel se reuniram a ele, estavam diante da arca, sacrificando ovelhas e bois, que de tão numerosos não se podia contar. Puseram o sacerdote a arca da aliança do Senhor no seu lugar, no santuário mais interior do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Pois os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca e do alto cobriu a arca e os seus varais. Os varais sobressaíam tanto que as suas pontas eram vistas do santo lugar, de fronte do Santo dos Santos, porém de fora não se viu. Aí estão os varais até o dia de hoje. Nada havia na arca, senão as 2 tábuas que Moisés ali puseram junto a Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel ao saírem do Egito. Quando saíram os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que estavam presentes se santificaram, sem respeitarem os seus turnos, e quando todos os levitas que eram cantores, isto é, Asaf, Emã, Jedutum e os filhos e irmãos deles, vestidos de linho fino, estavam de pé, para o oriente do altar, com símbolos, alaúdes e harpas, e com eles até 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, e quando em uníssono, há um tempo, tocaram as trombetas, e cantaram para se fazerem ouvir, para louvar o Senhor e render-lhe graças, e quando levantaram eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos músicos, para louvar o Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre, então sucedeu que a casa, a saber, a casa do Senhor, se encheu de uma nuvem, de maneira que os sacerdotes não podiam estar ali para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 7, a analogia do casamento. Porventura ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida? Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigado ficará da lei conjugal. De sorte que será considerada adúltera, se, vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei, e não será adúltera se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertenceres a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas postas em realce pela lei operavam em nossos membros, a fim de frutificarem para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo a que estávamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra, a lei e o pecado. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando a ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei, eu vivia, mas, sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora dado para a vida, verifiquei que este mesmo se tornou-me para a morte. Porque o pecado, prevalecendo do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Acaso bom se me tornou em morte,
de modo nenhum. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. De maneira que eu de mim mesmo, com a minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Livro dos Salmos, capítulo 17. Súplica pela proteção divina. Oração de Davi. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor. Dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade. Sondas-me o coração, de noite me visitas. Prova-me no fogo iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas. Os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acorde as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos teus olhos. Esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensível, cerra o coração, fala com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixa em nós os olhos, para nos deitar por terra. Parece-se com um leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os e arrasa-os. Livra do ímpio a minha alma, com a tua espada, com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra, deixam seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Provérbios capítulo 19, versículos 22 e 23. O que torna agradável o homem é a sua misericórdia. O pobre é preferível ao mentiroso. O temor do Senhor conduz à vida. Aquele que o tem ficará satisfeito, e mal nenhum o visitará.